é mais caro destruir. Exatamente. Você voltar com aquilo de antes, né? Reestruturar aquela floresta é muito difícil, é muito mais caro. Você, por exemplo, fazer o que aconteceu aqui na Floresta da Tijuca, né? Você plantar a floresta de novo, né? Porque ela foi desmatada por causa do café. E daí que precisou se plantar tudo de novo, porque no Rio de Janeiro começou a faltar água, entendeu? Então, é muito difícil você fazer isso hoje em dia, até porque hoje em dia, diferentemente do que aconteceu na Mata Atlântica, né, alguns séculos, o desmatamento da Mata Atlântica demorou alguns séculos. Só que hoje o desmatamento da Amazônia pode acontecer em algumas décadas, porque a nossa tecnologia está muito mais avançada, sabe, para destruição. Então, é isso. E como eu disse, assim, em algum momento a gente pode chegar nesse tipping point, assim, é o problema, é o ponto através do qual a gente já não pode mais reverter todo o dano que a gente causou àquele ambiente, né? A Amazônia já não vai conseguir mais voltar ao que era antes, de forma resiliente, sozinha, enfim, a gente pode chegar nesse meio. Então, enfim, tudo isso, todo esse discurso, né, todo esse debate também ambientalista, para todo mundo se conscientizar disso também, sobretudo os mais ricos, né, sobretudo os países mais ricos, G20, G8. G8, sobretudo, que são os mais poluidores, né? China, União Europeia, Estados Unidos, Índia. E é muito louco, né? Porque a cadeia de produção desses lugares ele cada vez mais aumenta. Então, Sim. assim, é muito doido que, tipo, enquanto eu tô aumentando o meu capital, eu tenho que diminuir o impacto disso. Essa conta não vai fechar. Não. Sim. Não vai. Não. Exatamente. Então, Aí compra a emissão de carbono. Aí compra a emissão Aí de carbono. compensa de outra forma. Essas são forma. as soluções que o capital inventou, né? O capital se reestrutura diante de um desafio que se apresenta diante dele, né? Então, ele vai criar novos mecanismos para que a economia e a maximização dos lucros não acabe, né? E depois da Eco 92, teve algo que você quer contar pra enfim, gente? tiveram alguns acordos diplomáticos. Teve o Protocolo de Quioto, por exemplo, em 97. A partir daí tem o Acordo de Paris também, que de todos os países que assinaram o Acordo de Paris têm algumas metas a seguir. Essa meta de não ultrapassar 1,5 da temperatura global, são metas coletivas, tem metas individuais, de você acrescentar tecnologias para evitar o uso de combustíveis fósseis, você, quer dizer, renovar a sua matriz energética de modo que ela seja mais limpa, né? Mas aí também é muito discutível, porque no Brasil a matriz energética ela é limpa, mas a gente está em cima de hidrelétricas, né? Hidrelétricas alagam áreas, então tem outro tipo de impacto. Então isso também não entra nessa conta das emissões, mas também tem impacto ambiental, né? Que são as barragens. Exatamente, que são as barragens. E aí quando cai uma barragem, tipo, acaba Mariana, uma cidade. Brumadinho. É por isso que é tão importante o licenciamento ambiental, sabe? Porque, por exemplo, nessa PL, no projeto de lei, que está agora em discussão no Senado, a ideia é que empreendimentos de médio e baixo risco não precisem mais de licenciamento ambiental. E Mariana e Brumadinho eram de médio e baixo risco. E aí? Médio e baixo risco? Vocês estão me zoando. O que é alto risco, então? É quando você a bomba constrói nuclear, um prédio. Uma coisa megalomaníaca, assim, transposição do Rio São Francisco, uma coisa desse tipo. Cara, que viagem, né, cara? Nunca imaginei que Mariana e Brumadinho fosse médio risco, pois baixo risco. E é isso, assim, e daí isso está em discussão e pode acabar. E a verdade é que a multa que eles pagam vale mais a pena se acontecer uma tragédia do que deixar de fazer. Pois é, né? Isso é muito forte, né? Matar um monte de gente, a é indenizar a família é mais barato do que deixar de fazer. Que merda. Pois é, isso tudo poderia ser evitado se a gente tivesse um licenciamento ambiental de forma que a gente conseguisse gerenciar as externalidades negativas que esse projeto apresenta, porque no processo de licenciamento ambiental você analisa tanto o processo de construção do empreendimento quanto os seus possíveis impactos futuros. E também se der merda, se der cagada. Positivas e negativas, de diversas formas.
Na cidade, vai aumentar o fluxo de transporte, a gente pode ter mais crianças nessa escola, a gente tem diversos tipos de impacto que podem ser medidos, ao passo que o órgão ambiental pode virar e dizer, não, é inviável fazer isso, entendeu? Isso tudo é a licença ambiental. Ou você paga isso tudo, ou você compensa ou mitiga, quer dizer, o empreendedor, ou a gente não faz, entendeu? Então, por exemplo, Belo Monte, um dos maiores custos da obra, né, foi o reassentamento de comunidades. E daí que foi tão alto que, assim, era melhor você embargar aquele processo, né? Você falar, olha, não é possível fazer essa obra, entendeu? Esse licenciamento não deve acontecer, acabou aqui essa obra, sabe? Para não ter essa grande quantidade de impactos que a gente vê hoje nessas obras públicas. E esse novo projeto, poxa, o licenciamento não é uma ferramenta perfeita, né? Porque ele é feito pela gente, por humanos que têm contradições, suas formas subjetivas de olhar. Um órgão público que defende. Então, o licenciamento ambiental é um instrumento da política pública nacional de meio ambiente. E daí que, dependendo da escala de impacto que você vai ter, se for local, municipal, estadual, ou se passar as fronteiras do estado, você pode ter diversos tipos de órgãos que vão fiscalizar essa obra. Então, o local é município, geralmente. Quando passa do município ali, vai para outro. O impacto, eu estou falando, né? Já é o estado. Por exemplo, a gente pode estar explorando petróleo aqui na bacia, sei lá, em Santos. Mas o impacto de um vazamento de óleo pode chegar longe, entendeu? Como aconteceu, né? Exatamente. Então, assim, isso você vai analisar a partir do impacto. Onde vai chegar o impacto? A quem vai, sabe? Quem se interessa por isso? É um importante instrumento de controle. De controle de impactos, sobretudo. E planejamento, né? Porque você pode embargar uma obra. Você pode, olhar e ver, esses impactos aqui não valem a pena, né? Então, a gente pode parar com isso. E é muito louco, porque aí, de repente, você vai parar um negócio que já gastou 200 milhões, né? Pra ser feito. Ou, de repente, só no processo de planejamento, nesse processo de planejamento de impactos ambientais, de avaliação de impacto ambiental, você tem que produzir, antes de começar, alguns estudos. É o EIA-RIMA, né? Estudo de impacto ambiental. Não, isso tinha relatório que ser de impacto mínimo. ambiental. O mínimo. Precisa passar por todo esse processo. Daí você produz esse estudo e você mostra para o órgão responsável que vai avaliar. Antigamente era assim, né? Agora estão querendo mudar. Que vai avaliar, olha, até que ponto a gente pode ir com essa obra. E vai negociar os impactos. E você mitiga ou você compensa os impactos de alguma forma. Ou você embarga, né? É assim que é feito o licenciamento ambiental. Só que com essa nova PL, empreendimentos de médio e baixo custo, risco, o empreendedor pode entrar no site, fazer sua própria licença de operação de operação e já sair para operar sem ter análise desses impactos desse empreendimento, entendeu? Então, é isso. Mariana e Brumadinho. Passa boiada, né? Passa boiada, pá. E também tem outro ponto muito importante, que ao longo do processo de licenciamento, a população é envolvida, né, no debate dos impactos, porque ela é a mais interessada, né? Sim. Ela que vai ser influenciada, assim, aterrada, vai sofrer os efeitos. Exatamente. E essa PL não prevê a participação, assim, substancialmente do público. E isso já fez diferença em alguns casos aqui. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tinha um remanescente de Mata Atlântica, ali em Deodoro, Floresta do Camboatá. E daí que a gestão do Crivella queria colocar um autódromo ali, né? Eu lembro. E daí que as pessoas se mobilizaram, né? Porque, poxa, tem uma fauna complexa ali. Aquela área, ela influencia no microclima da região, etc. E daí todo mundo se mobilizou através dessas consultas públicas e o projeto não foi além, entendeu? Então, a participação popular também nesse processo de licenciamento é extremamente importante. Sim. A pressão popular tem efeito. Sim, exatamente. Tenta direito, garota.